O primeiro tempo a gente já sabia o que fazer, dava aquele conjunto de derivada variante, né, que a gente chamava de setor base, que voltaria esse propósito do nosso B, falando aqui. Esse termo aqui dá alguma coisa nova, certo? A gente vai tirando mais esse pedaço aqui. Aqui não tem nada, e aqui é a mesma coisa. Se esses termos, se a gente pegasse esses fundos constantes, tudo bem, isso aqui poderia ser zero, isso aqui poderia ser zero, mas agora a gente podia ter que imaginar que a ideia seria colocar esses termos e ver que a gente poderia, em que situação a gente poderia ver, assim, tentar tirar algum tipo de bound em cima desses parâmetros, né, desses tensores que quebram horas, pegando algum tipo de fenômeno ligado a um modelo sigma não linear. Então, por exemplo, se a gente tiver um modelo sigma não linear que esteja descrevendo interação de bóson de Boltzmann, por exemplo, né, esse apareceria, quer dizer, algum tipo de relação de dispersão nova, né, ligado ao H'. A gente teria lá termos de K'Mi, acoplado com H', e lá a gente teria um K2, né? A gente teria esses termos aí, e os outros termos aqui seriam termos tipo de interação. Então, a gente teria uma relação de dispersão. O que a gente vamos pensar o seguinte: se a gente quisesse realmente estudar aquelas flutuações do φ, né? A gente poderia imaginar que a gente expandiria, faria uma expansão desse φ aí em torno de alguma configuração constante ou fundamental, e depois estudaria. Então, vamos pensar aqui o que a gente poderia fazer. Bom, mas desculpa, pode falar. Está nessa derivada primeira e derivada segunda, né? E tem alguns que têm derivada primeira. Pois é. Não, você diz, aqui no H, né? Vamos lá. Quer dizer, a gente poderia pensar o seguinte: normalmente é natural a gente pegar esses tensores, esses fundos podem ser constantes. Então, é razoável a gente pegar, por exemplo, um H' que não dependa de x', seja uma constante, e o A' também. Mas mesmo que eles dependam, que não sejam constantes, basta que eles tenham divergência nula, que esse termo aí se cancela, né? A gente poderia cancelar. Por exemplo, um tensor antissimétrico de rank 2, um tensor simétrico de rank 2, ter divergência nula, significaria que eu estaria pegando um fundo que não tem spin, vamos colocar assim, teria só a parte mim, teria só o spin 2, né? Se isso aí for zero, eu estou marcando uma parte de spin 1 de spin 0. Seria natural a gente pegar um fundo que não dependa de x, é natural. Normalmente a gente pega vetores de fundo que são constantes ou tensores de fundo que são constantes. A gente não quer quebrar a invariância translacional. A gente quebra a invariância rotacional, quebra a simetria de Lorentz, mas não quebra a Poincare. A gente quer pegar, é como se a gente tivesse uma invariância ainda translacional do vácuo. Então, esses objetos, H' e A', eles são constantes, eles independem de x. A gente pode pensar sempre que esses objetos aqui, eles poderiam ser, esse objeto aqui poderia ser o valor esperado do vácuo de alguma coisa simétrica, de algum campo simétrico. Então, seria o valor esperado do vácuo, que seria para nós um H'. Então, se nós temos simetria translacional, né, a gente pode escrever esse objeto aqui como sendo, vamos dizer assim, menos I x e H' zero, e isso aqui a gente pode sempre escrever, é o operador de momento, é o operador que faz, né, a translação. Isso aqui é sempre verdade. Agora, se o vácuo for translacionalmente invariante, esse Pmi atuando no vácuo dá zero, essa exponencial atuando no vácuo dá 1. E aí, uma coisa, faz isso aqui, o quer, faz o Bra, isso aqui também dá 1. E aí a gente pegaria que esse objeto aqui, ele não depende da posição. Isso aqui é uma constante. Então, a invariância translacional poderia fixar. Como isso aqui é um fundo, né? Eu estou imaginando que ele poderia ser o valor esperado do vácuo de algum campo mais fundamental que pudesse ser dinâmico, que se condensou no vácuo. A gente está pegando apenas
é a parte constante, não está considerando a flutuação desse campo. É a mesma coisa aqui, esse cara aqui, ele poderia ser pensado como sendo valores esperados no vácuo de alguma coisa antissimétrica. Então, por invariância translacional, esse cara deveria ser constante também. Claro, eles estão quebrando só a parte de simetria de isotopia, a parte de rotação. Estão quebrando Lorentz, né? Quebrando a invariância sobre Lorentz, mas não quebrando a invariância sobre Poincare completa. A translação tem que se manter. Então, poderia ser razoável a gente tomar esses fundos constantes por invariância translacional e ter isso aqui igual a zero e isso aqui também igual a zero. Então, basicamente, a ação ficaria com esses termos aqui, né? Então, esse termo aqui é novo, então esse termo aqui daria igual a alguma coisa nova, ficaria acoplando o fundo, né, com os momenta desse objeto aqui, então isso aqui daria uma relação de dispersão não trivial. Como isso aqui é uma função de φ, a gente imagina que esse termo aqui já seja um termo de interação. E é uma coisa acontecendo aqui. Então, basicamente, a relação de dispersão ela seria do tipo K2 mais H', K'I igual a zero. Então, quem ia contribuir para a relação de dispersão seria apenas esse fundo aí. E aí, com isso, a gente pode estudar situações. Por exemplo, K2 for zero, se eu tiver alguma coisa, se eu tiver uma excitação, né, de massa nula se propagando, se eu quiser K2, que essa equação aqui se feche para K2 igual a zero, nós precisaríamos ter, por exemplo, H', K'I igual a zero. Então, o que é isso aí? Esse tensor aí é um tensor constante, né? A gente pode, vamos dizer que esse tensor aqui só tem a componente temporal, então teria H00, K0 igual a zero. Isso daria para nós o K0 ao quadrado igual a zero, daria o K2 igual a zero. Isso aqui igual a zero. Então, isso aí teria necessariamente selecionaria, talvez, né? K0 ao quadrado igual a zero, então seria trivial, seria interessante pegar isso. Se H00 não é zero, K0 é zero. Mas se o K0 não é zero, K2 é zero. Então eu poderia selecionar isso aqui. Né? Sendo zero, K0 é zero. Mas se o K2 é zero, esse K2 também é zero, isso aí seria trivial. Poderíamos considerar diferentes situações para ver o que essa relação de dispersão poderia dar. Mas isso aí não é muito interessante, não? Seria interessante se a gente pudesse pegar uma situação de modelos, algum dado fenomenológico ligado ao modelo sigma, que eu pudesse, de uma certa maneira, inferir algum tipo de Bauman em cima desse H', que é estranho que a parte antissimétrica não influencia. A parte antissimétrica não está influenciando a relação de dispersão, mas eu acho que ainda a gente pode melhorar isso. Olha aí, cara. Não, não entendi como é que você chegou ali naquela relação. Nessa aqui, eu estou imaginando o seguinte, isso aqui é a orientação de movimento. Suponha que eu vou pegar só um termo livre para estudar a propagação livre. Quer dizer, a gente sabe que na orientação de movimento os termos lineares correspondem à propagação livre, esses termos aqui são termos de interação. Certo? Então, se eu quiser olhar a propagação do setor livre, eu vou pegar só a parte que é quadrática, que é linear no campo aqui, significa que ela é quadrática no campo exponencial. Então, se eu quiser transformar disso, nesse termo livre, né? A parte livre seria D'Alembertiano do Fieri mais H' de Fieri igual a zero. Então, isso aqui seria a parte livre. E aí aqui estaria isso aqui, estaria o K2 aqui, o H' K'I. Então, seria assim. Agora, eu acho que a gente poderia, acho que a gente está perdendo alguma coisa. Eu acho que poderia se pensar o seguinte: imagine se a gente quiser, o que é, vamos dizer assim, seria a flutuação associada a esse fim. A gente pode, talvez, pensar de uma outra maneira. A gente poderia expandir, né, esse φ aí de uma forma, pegar a parte de fundo do φ e a parte de
flutuação. E pegar uma relação de dispersão que nos desse a relação de dispersão para as flutuações. Eu acho que a gente ainda está incorporando coisa demais dentro desse fio. Eu só queria dar uma chegadinha aqui para a gente discutir esses dois pontos. O que, por exemplo, pergunta eu dei uma tarefa antes que eu deixei para casa para eles, que era introduzir férmions, pegar a equação de campo do modelo sigma que nós estudamos na outra aula, o modelo sigma acoplado com um campo de Young-Mills, o gauge da isometria, e tirar as equações de Young-Mills e as equações do modelo sigma, no caso de eu ter acoplamento de gauge, de ter um modelo sigma com gauge. E aí tirar a corrente de gauge em termos dos campos do modelo sigma e introduzir férmions. Como é que a gente pode fazer o acoplamento dos férmions com o campo de Young-Mills das isometrias? Isso é essa tarefa para o pessoal pensar, para todo mundo, para nós pensar. E aí entrei com esse termo de resumino aí, né? Então, a pergunta é, o que eu poderia dizer? Dentro do modelo sigma pode descrever um material ferromagnético, como o modelo sigma também pode descrever interação de bósons de Gauge, vetoriais massivos, não geracionais. Então, em alguma situação, quer dizer, talvez olhando os trabalhos do grupo do Koselleck, né, do modelo padrão estendido, né, do Extended Standard Model, a gente pudesse ver se tem alguma maneira de ligar esses fundos que quebram Lorentz com a física, por exemplo, dos bósons vetoriais longitudinais, para poder tirar o balme em cima desses objetos aí. Então a gente colocou a coisa no modelo sigma, mas a gente seria interessante eu vou dar uma pesquisada, assim, uma possível conexão, alguma fenomenologia. Eu vou até dar uma olhadinha nos trabalhos lá do grupo de Koselleck para ver se eles consideraram quebra da simetria de Lorentz em setores de modelo sigma, porque geralmente eles fazem a extensão do modelo padrão e eles consideram os termos de quebra de Lorentz no setor de quartos, no setor de Lepton, no setor de bósons de Gauge e no setor de Higgs. Eu não me lembro de ter visto não passa pela cabeça nada com uma ligação direta com o modelo sigma. Mas vamos poder dar uma olhadinha nisso, eu vou ver se vou apurar para ver se isso vale a pena ir à frente. Mas, de qualquer maneira, se a gente acopla a quebra da simetria de Lorentz, que é representada por S' por A' ao modelo sigma linear, a gente vê que as modificações podem aparecer desse modo aí. Mas eu acho que a gente já pode melhorar isso. Eu acho que a gente pode expandir esse fio de uma forma. Esse fio está carregando, né? Ele tem uma coordenada. A gente pode expandir isso em termos de vetores da variedade. Tem aquele método chamado método das coordenadas normais. As coordenadas normais, na variedade, são aquelas coordenadas que elas eliminam localmente o símbolo de Christoffel. O símbolo de Christoffel é uma conexão. Então, localmente, a gente pode eliminar, eu posso escolher, eu posso eliminar o símbolo de Christoffel por uma transformação de coordenadas. Então, num dado ponto, eu tenho o símbolo. Claro que eu não posso fazer isso globalmente, mas em cada ponto eu posso encontrar uma transformação de coordenadas que elimina o símbolo de Christoffel. A equação da geodésia, bem, uma variedade, vamos pensar em esquecer o modelo sigma por uma variedade qualquer. A equação da geodésia é D2S, vou colocar representada coordenada, né? O próprio D2S é xmi mais gama mi. Aqui está, x ponto mi cos. Então, se localmente, em dado ponto, eu elimino símbolo de Christoffel, a equação da geodésia é x dois pontos mi igual a zero. Então isso me diz que eu posso pegar x ponto mi igual a uma constante. Vamos dizer que essa constante aqui seja constante, sim. Então, o nosso x mi seria algo do tipo S mi. Então, e aí então, isso significa que nós estamos indo com um sistema de coordenadas, né, onde nesse sistema de coordenadas eu teria as curvas, né, uma curva que passa por um ponto, a geodésia que passa por um ponto, ela é caracterizada por esse vetor, né,
constante tangente à curva. E aí a gente pode expandir, na verdade, né, essa coordenada dessa forma, em função desse vetor tangente à curva. Eu acho que isso aí são as coordenadas normais. Nesse sistema de coordenadas, vamos dizer assim, as conexões são zero, mas não necessariamente a derivada do sino de Cristóforo, de uma maneira que a curvatura não é zero. O tensor de Riemann, né, ele é derivado do Cristóforo, menos derivado do Cristóforo, mais Cristóforo é Cristóforo, menos Cristóforo é Cristóforo. Se localmente, naquele ponto, eu consigo eliminar as conexões, mas as derivadas das conexões não são zero. Então, dessa forma, a gente tem uma simplificação grande nesse sistema de coordenadas, né? A curvatura, ela perde esses termos aqui, e aí a gente pode fazer uma expansão, eu acho que a gente pode trabalhar em coordenadas normais para poder estudar as flutuações dessa equação. Eu vou preparar, eu vou ver melhor o que a gente pode fazer em termos dessa equação aqui, em termos de coordenadas normais. Vou preparar o que precisa, eu dou um vasinho para vocês, sobre coordenadas normais, como é que a gente chega a esses sistemas de coordenadas normais, como é que fica, né, esses tensores todos, como é que a gente, o Cristóforo é zero, mas como é que fica a curvatura, como é que fica a HIT e tudo. Então a gente vai, estuda, né? Quer dizer, em cada ponto, é como se a gente fizesse isso, em cada ponto eu anulo a conexão. Então eu sei, eu posso caracterizar as minhas coordenadas em cada ponto pelo vetor tangente, as geodésicas que passam naquele ponto. Todas as geodésicas que passam por aqui, elas têm um vetor tangente que é constante, satisfaz a essa condição x ponto i é igual a zero. Essa equação aqui é x ponto i, ponto dele PDS. Então, com isso aqui, a gente vai tirar aqui então uma equação linear no parâmetro e a gente consegue simplificar a coisa. E a gente consegue escrever o que seria a coordenada normal, que seria o nosso campo, ele seria o valor do campo, que é o φ aqui, passaria isso, eu vou transformar tudo para a notação de espaço tangente, eu chamaria essa flutuaçãozinha de iniciar. Isso aí a gente poderia expressar tudo em coordenadas que seriam vetores tangentes. Acho que fica mais fácil. Eu vou tentar ver se a gente pode tentar trabalhar essa semana um pouquinho, né, que ficam as flutuações em coordenadas normais para a gente discutir. Porque a pergunta que a gente se faz é essa: até que ponto esse background que afeta horas pode influenciar na relação de dispersão de modelo fundamental? Bom, então eu acho que com isso aí a gente entendeu, né, motivou como que a gente pode introduzir torção no modelo linear. Normalmente isso é feito em duas dimensões, aquele chamado termo inverso, onde o A mini e o epsilon mini. Então a gente vê que a gente introduz uma contribuição nova, aquilo que é o campo de Gauge associado ao modelo linear. O exercício, uma tarefa que eu posso deixar para vocês é verificarem sobre que condições o termo diverso unido é invariante sobre isometrias. O termo de métrica ele é invariante por isometrias por causa da métrica. Agora, quais são as condições, talvez, extras que os vetores de Gillen têm que satisfazer para que esse termo seja invariante? Então, eu vou deixar essa tarefa aqui para a gente também pensar um pouquinho sobre ela. Seria, então, vamos supor que a gente está num caso especial, duas dimensões, né? Então, nós temos a ação normal do modelo sigma, e aí nós temos aqui um termo ligado ao termo diverso mínimo. Aqui, então, já escrevemos dessa forma, G, né, do epsilon mínimo, para poder dar a simetria. Esse tensor aqui na variedade antissimétrico, e aqui os termos, né, então, esse cara é simétrico, esse termo aqui está perfeito. Bom, então, nós já tínhamos visto, quando aqui é a métrica, G e J, e nós fazemos transformações de isometria globais, a variação, né, por isometria globais, quando aqui é o G e J, a gente cai exatamente na equação de Gillen. Nada I, KJ, nada J, nada I, é igual a zero. Falando de isometrias globais, né? E como isso aqui é um vetor de Gillen,
a variação é zero. Então a pergunta que a gente se faz é essa, é se é possível, né? Se é possível. Então vamos dizer que a gente faça uma transformação de isometria. Claro que esse dj aqui não é uma métrica, ele não tem uma propriedade de isometria, mas se é possível encontrar, né? Ou se é possível, né, que este termo, né, esse aqui é o termo de resumindo, isometrias globais. Se ele for invariante por isometrias globais, aí a gente pode pensar em fazer o grid dele também, substituindo essa derivada por aquelas derivadas covariantes que nós tínhamos sobre isometrias globais. Então, se é possível isso acontecer. Então, se eu introduzo uma transformação de isometrias, eu vou ter a equação. Porque a pergunta que a gente faz é se a gente vai cair numa equação de Killing com torção. Pode ser que seja isso. Então, quando eu faço a transformação de isometria aqui, né, eu vou φ mais o vetor de Killing, quando eu fizer essa expansão aqui, eu vou estar tirando derivados desse objeto. Então, a variação que vem daqui deve se incorporar à equação de Killing. Então, a pergunta é se nós conseguimos escrever uma nova, vamos dizer, equação de Killing modificada pelo efeito da torção. Quem quiser trabalhar isso, eu, Léo, se você não estiver muito ocupado com as outras coisas, se você quiser dar uma trabalhadinha nisso, tá? Verificar como é que, juntando o termo de método eixo, né, com o termo de verso e aplicando a isometria, né, essa equação sai do GI e a contribuição que vai sair daqui vai trazer as derivadas desse D, provavelmente incorporadas na convenção. Então pode ser que a gente ganhe uma equação de Killing com torção. Pode ser que aí se for possível que esse termo aqui, sob certas condições especiais, vai depender da variedade e vai depender, claro, dos vetores de Killing, né? Variedade tem torção e aí vai depender dos vetores de Killing. Eu não sei como é que fica, eu nunca estudei esse vetor de Killing em presença de torção. Isso aí deve ter algum livro aí de atividade geral. Mas, se for possível, a gente tirar uma equação que restabeleça a simetria sobre isometrias globais, incluindo esse termo, aí a gente pode fazer o gauge colocando aqui de novo as derivadas parciais, as derivadas com a Young Mills. Aí, então, o campo de Young Mills, ele se acoplaria também a esse DJ, a parte que é assim. Se você quiser fazer esse exercício, pode ser um exercício interessante para nós. E a última coisinha só para motivar, que vai ser o início da aula que vem, a gente vai começar agora a trazer essa discussão para a teoria eletrofrágil. Então vamos começar a trazer como é que a gente pode, que tipo de colocar assim, de fenômenos efetivos, né? Ou seja, eu estou num certo limite de energia, dentro de um certo limite de energia, eu posso tirar algumas informações da teoria eletrofrágil ou de uma teoria de Young-Mills que tem a queda espontânea de simetria através de um modelo sigma não linear. Só um plazinho, só de uma motivação para por que a gente vai chegar lá. Se a gente olhar o setor de Higgs, se a gente olhar normalmente o potencial de Higgs, a gente escreve dessa forma. Termo 2, vou colocar aqui φ ao quadrado, supor que ele está no modelo SUN, não precisa ser SUN, o Higgs seja um enucleate, ou seja uma representação de um certo SUN, e aqui a gente tem a parte de potencial. Então a gente já sabe, né, por argumentação de positividade da energia, que o lambda tem que ser positivo, acho que o M2 pode ser negativo. Então, muitas vezes é normal a gente escrever esse potencial sob uma outra forma, né? A gente bota aqui algum tipo de W menos V ao quadrado, né?
termo aqui dá. Então, o lambda F4, esse termo aqui, 2 lambda D2, está ligado ao M2, então quando tem a quebra, justamente esse D2 aqui é menos M sobre lambda, M2 sobre lambda, e esse termo aqui é uma constante. Então, muitas vezes a gente você escreve o potencial de Higgs dessa forma, ao invés de escrever dessa forma. Ele é perfeitamente equivalente. Igual esse termo que vai sobrar aqui é uma constante do Lagrangiano, o termo Φ4 eu reproduzo, e o termo M2, justamente quando eu minimizo isso aqui, né, quando a gente minimiza o potencial, isso aqui fica M2 D2 mais lambda V4. Então, quando a gente vai minimizar isso aqui, a equação que sai é 2 M2 V mais 4, tem aqui os fatores mesmo, eles colocam 4 aqui, vamos deixar assim, 2M2 V mais 4 lambda V3, e aí está V2 igual a 0. Então V2 para nós é menos M2 sobre 2 lambda. Muitas vezes a gente coloca aqui no meio, coloca aqui no quarto, né? Coloca no meio aqui, no quarto aqui, e aí ele tem isso aqui. Basicamente é isso aqui, o V2, né? É menos M2 sobre lambda. Que é o que vai acontecer aqui. Isso aqui vai produzir um V2, né, vezes lambda, que é justamente o M2. Então a gente reescreve esse termo desse modo. Por que a gente está falando? Por que esse modo é mais interessante? Suponhamos que nós estejamos numa região, a gente sabe que as constantes de acoplamento correm. Então, pelo grupo de renormalização, a gente já estudou no ano passado, como é que a gente tem o corrimento, né, o fluxo da constante de acoplamento com a escala de energia. Então, se a gente imaginar que a gente está chegando numa região onde o acoplamento de Higgs se torna extremamente forte, então, vamos dizer, assintoticamente, é como se esse lambda tendesse a infinito, ele é adimensional, para que esse termo aqui continue dando uma contribuição finita para a energia do Lagrangiano, é preciso que esse termo aqui seja zero. Então, para poder esse termo crescendo muito, esse termo aqui, para manter a finitude do Lagrangiano, nós teríamos essa condição aqui, que dá aqui igual a V2, que é a condição de vácuo, né? Que a gente acaba, é a condição de minimização. Como o lambda é positivo, esse potencial aqui é mínimo, né? Para a fidelidade aqui igual a V2. Então, isso aqui, né, essa equação aqui, ela está me definindo um vínculo, tem campos aqui, então, nesse limite, se o lambda é muito grande, eu não estou pegando o mínimo do potencial, não. Eu estou dizendo que eu tenho isso aqui muito grande, então eu quero que isso aqui seja zero. Para que isso aqui seja zero, eu vou ter uma condição, eu vou ter vínculos em cima desses parâmetros. Esse campo aqui, por exemplo, se eu tiver no caso do S2, isso aqui nada mais é do que φ1 ao quadrado, mais φ2 ao quadrado, mais φ3 ao quadrado, mais φ4 ao quadrado, igual a V2. Então eu tenho um modelo sigma não linear, esse aqui é S2, esse aqui é um dublete, então isso aqui é um modelo sigma não linear em cima de 3 esferas, um modelo sigma do tipo SO3, que é justamente o que é o SO3. Então no limite de acoplamentos de Higgs muito fortes, quando o acoplamento o autoacoplamento da matéria quebra espontaneamente simetria, se eu estou no limite assintótico que esse acoplamento se torna muito forte, o setor de Higgs ele começa a se comportar como um modelo sigma não linear. Então a gente pode imaginar que, se eu quiser tirar informação para região de acoplamentos de matéria, autoacoplamento de escalares muito forte, eu posso aproximadamente, dentro de uma boa aproximação, a gente pode tirar informação do sistema analisando o modelo sigma não linear. E a gente sabe que isso aí depois ele se repercute quando a gente faz a quebra espontânea da simetria também. Fazendo a quebra espontânea da simetria, a gente sabe que a gente pode parametrizar o Higgs, né, pelo vácuo, a gente pode fazer uma parametrização do Higgs e, por exemplo, incorpora aqui os bósons de Bose, a gente pode exponenciar aqui as contribuições que são os bósons de Bose, com isso aqui atuando em cima do vácuo, quebra simetria, e aí a gente vai para o gauge unitário, onde do gauge unitário a gente vai ter que a parte longitudinal dos bósons de gauge é descrita por esses bósons de Bose também. Por isso que a gente vai trabalhar na semana que vem como é que a gente pode tirar um modelo sigma não linear a partir
da parte longitudinal dos bósons vetoriais quando eles se tornam nascer. Basicamente, o que a gente vai fazer vai ser isso. A gente tem uma transformação de gate, por exemplo, de SO2. A gente tem isso aqui é a parte do puro gate. A gente faz uma transformação de gate, né, um campo de gate qualquer, a linha Mi é S, a Mi é S é menos 1. Então, essa parte do puro gate, que é a parte longitudinal, isso aqui, esse termo aqui, S, Mi, S é menos 1. Lembrando que esse daqui está com né? Isso aqui vezes isso aqui. Pegando o traço. Isso aqui dá para nós exatamente, a gente pode ver isso aqui, a gente chega a um modelo sigma onde esses Cis aqui são exatamente os bósons de Boltzmann. Os bósons de Boltzmann seriam bósons de Boltzmann se a simetria não fosse quebrada, se não fosse local. Então a gente vai chegar que, basicamente, a parte longitudinal dos bósons de Gale se comporta, a ação para elas é uma ação de modelo sigma não linear. Então, semana que vem nós vamos trabalhar um pouco essa aplicação dos modelos sigma não lineares, em teorias de Gale, com quebra espontânea da simetria, quebra espontânea realizada por Higgs. E a motivação sai daqui. Na verdade, o setor de Higgs ele pode já ser imaginado, né, como um setor que, essa condição aqui, que no fundo é a condição de mínimo, se eu fizer flutuações em torno dessa condição, o que a gente está ganhando no modelo sigma. Aí, ó, quem precisa também, por exemplo, para lá fazer esse exercício aí, o Chalker também, a gente vê como é que fica a discussão da equação de Killing, né? Em termos desse termo. Beleza. Então, vamos dar uma palestra aqui, para dar uma respiradinha.